Nós reiteramos diante da igreja a imensa alegria em retornarmos a esta amada igreja, a alegria de rever tantos irmãos queridos e ver que os irmãos estão bem. Alegria também de ver muitos irmãos que nós não conhecíamos. Não é nada bom quando nós retornamos a uma igreja que pastoreamos e olhamos e conhecemos todas as pessoas. Se você olha no reino animal, o animal que tem saúde multiplica. O reino vegetal da mesma forma. Não pode acontecer diferente na igreja, porque afinal de contas, o Senhor plantou a igreja no mundo para ela se estender, para ela multiplicar. E é muito bom vermos igrejas como esta caminhando no temor do Senhor, crescendo e se multiplicando. Nos acompanha minha esposa Rita, pode ficar em pé, por favor. Aline, com a família está? Vem depois. Às vezes os menininhos, principalmente quando viajam, dormem. Ela está com o Benjamin, com 2 anos, e com o Joel, com 1 ano. Mas assim, aprendeu com a Rita, viu? Leva os menininhos, logo que nasceram, já os levou para o coral. Ela não saiu, continua com o esposo, cantando no coral, em todas as atividades da igreja, e vem nessa marcha aí, graças a Deus. A Lisa, ela não pôde vir, o esposo começa a trabalhar muito cedo amanhã, então ela não conseguiu vir, mas mandou um abraço a todos os irmãos. Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Livro de Apocalipse 3, 7 a 13. Carta à igreja em Filadélfia. Estas cartas que o Senhor Jesus dirige às igrejas da Ásia, nós não podemos limitá-las àquele contexto específico. É importante nós entendermos o propósito do Senhor em orientar a sua igreja em todos os lugares e em todos os tempos. E nós temos aqui uma mensagem de Deus dirigida à igreja presbiteriana de Patos de Minas, nesta celebração de 136 anos. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Palavra esta viva e verdadeira, porque palavra que procede de ti. Mas nós carecemos completamente da tua graça, da orientação, do santo instrutor, do Espírito Santo, para que possamos receber a tua palavra com entendimento. Corações piedosos que se quedam aos teus pés.
Dá-nos a tua graça, Pai. Nós oramos e suplicamos a bênção tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, quão importante é que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvirmos aquele que é santo e verdadeiro. Quão imprescindível é que os nossos olhos possam contemplar no meio da igreja aquele que é santo e verdadeiro. Porque às vezes, irmãos, nós começamos a ouvir tantas críticas, tantos ataques que procedem do mundo, que procedem do mal, visando atingir a vida da igreja. Isso não acontece apenas nos nossos dias, isto aconteceu ao longo da história. E o Senhor Jesus preparou a sua igreja para estes ataques. Dirigindo-se à igreja de Filadélfia, ele fortalece aquela igreja. Os ataques recebidos são diversos. Eles vêm em forma de críticas, de acusações. Naquela época diziam: a igreja se rebelou contra o Império Romano, porque não afirma que César é o Senhor, afirma que Jesus é o Senhor. Mentindo diziam: os cristãos se reúnem às escondidas para comerem carne humana. Exatamente porque eles praticavam a ordenança do Senhor Jesus que nós praticamos nesta noite. Eles celebravam a ceia do Senhor. Assim sendo, muitos cristãos eram presos, eram perseguidos, mutilados, perdiam os seus bens. Mas a igreja, ao longo da história, sofre também ataques procedentes dos hereges, que tentam confundir o entendimento das pessoas e naturalmente afastá-las do centro da verdade pura do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Foi assim desde o princípio, quando Satanás tentou Eva. E o Senhor Jesus, dirigindo-se às igrejas da Ásia, fala a respeito dos falsos judeus, aqueles que se declaravam judeus, mas estavam mentindo. Ele fala a respeito dos falsos apóstolos que surgiam na igreja. Ele fala de Jezabel com seus enganos, iludindo a muitos. Meus irmãos, nós vivemos em nosso país. Eu vou dizer para os irmãos, nós estamos às portas de uma perseguição em nosso país. Nós estamos vivendo um processo de desconstrução social. Um processo em que, de maneira planejada, estão preparando a mente das pessoas. Então, eles taxam os cristãos de radicais. Eles taxam os cristãos de explorarem o povo. Desta maneira vão desconstruindo a visão, a compreensão da igreja cristã, para no momento certo deflagrarem a perseguição. Meus irmãos, a igreja de Filadélfia sofria perseguições. Filadélfia era uma cidade relativamente nova, porque ela fora fundada no ano 140 a.C., pelo rei de Sardes, Átalo II. Filadélfia significa amor fraternal. Aquela igreja sofrendo vários ataques. O Senhor Jesus dirige-se a ela. E veja, os irmãos, como o Senhor Jesus se apresenta àquela igreja. Ele se apresenta como santo e verdadeiro. Ele é santo porque ele está separado de todas as imperfeições e impurezas reinantes do mundo. Ele é verdadeiro não apenas porque ele diz a verdade, mas a sua essência é a verdade. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, nesta noite, o convite que nós temos a esta igreja que vive este momento histórico tão extraordinário de 136 anos do início do presbiterianismo nesta cidade. Nós chamamos os irmãos, nós precisamos saber quando os nossos ouvidos devem se abrir, em que direção os nossos olhos devem contemplar. Meus queridos, nós precisamos ouvir e ver aquele que é santo e verdadeiro, aquele que nos fala. Nós não podemos deixar as visões distorcidas, equivocadas que o mundo traz a respeito da igreja nos confundir. A exemplo da palavra de Jesus à igreja de Filadélfia, nós precisamos nos curvar diante do Senhor para ouvir aquele que é santo e verdadeiro, e Ele fala à igreja. Nessa noite vejamos o que o santo e verdadeiro fala à igreja. Meus irmãos, eu quero considerar com os irmãos que, em primeiro lugar, o Senhor Jesus nos mostra que a graça soberana do Senhor está presente na igreja. Meus irmãos, o Senhor Jesus ali estava, andando por entre as igrejas da Ásia. Cremos que Deus, em sua onipresença, está presente em todos os lugares. Mas o Senhor Jesus não diz: eu estou no mercado. Ele diz: eu não estou. Ele não diz: eu estou na fábrica. Ele diz: eu estou entre as igrejas. A graça soberana dele se manifesta. E historicamente nós lembramos de algumas manifestações especiais desta graça soberana, e quando esta graça soberana se manifesta, impossíveis aos homens acontece, e a bondade de Deus se vê entre os humanos. Esta graça soberana repousou-se sobre a terra do Egito, na liderança de Moisés. Ah, meus amados, o poder do vil faraó se curvou diante desta graça. O forte exército egípcio caiu diante do poder desta graça. E as águas do Mar Vermelho se abriram diante do poder desta graça. O povo de Deus se levantou e, sob a direção do Senhor, caminhou, marchando para a terra da promessa, porque a graça soberana do Senhor ali estava. Durante o nosso pastorado nesta igreja, nós tivemos a grande bênção de termos a ajuda no trabalho de visitação do nosso irmão diácono Rubens. Nós visitávamos geralmente terça, quarta, quinta e sexta. Sábado, domingo, segunda não. Mas o senhor Rubens gostava tanto de visitar, que logo de manhãzinha, na terça, ele chegava no escritório, coçava a cabeça. Pastor, mas já tem 3 dias que a gente não visita. Claro, 3 dias, sábado, domingo e segunda. Pois bem, um dia nós estávamos visitando, nós chegamos em uma casa, o portão externo estava aberto, e nós entramos. Eu falei: senhor Rubens, não feche o portão. Foi o mesmo que falar: fecha. Eu só escutei pá. Eu pensei: agora vou torcer para tocar essa campainha e tem gente. Aí tocamos a campainha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aquele silêncio absoluto e nós lá fechados. Meus irmãos, a grande bênção é que nós conseguimos falar com uma vizinha que comunicou com a dona da casa. Ela veio e nos soltou da casa dela.
Aqui na terra, meus irmãos, nós buscamos caminhos para abrir e fechar portas. Mas, irmãos, na igreja está a graça daquele que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. O Senhor Jesus está na igreja. E não é simplesmente portões em uma visita. Nós estamos falando a porta da eternidade. O próprio Senhor Jesus Cristo é esta porta. No Velho Testamento, Davi foi o rei, referência da nação de Israel. Por meio de Davi, a nação alcançou grande prosperidade, grande desenvolvimento. Por isso se torna a referência do reinado de Israel. Agora Jesus se levanta dizendo que ele tem as chaves de Davi. Ele abre, ele fecha. E quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Ah, meus queridos, se nós queremos entrar no reino de Deus, necessariamente nós precisamos passar por este que é Jesus, aquele que tem as chaves, o único que tem as chaves. Isto significa na prática para nós, meus queridos irmãos, que existe esperança para o mundo pecador e perdido. Existe esperança porque não são os homens que abrem a porta. Existe esperança porque o Filho de Deus está presente em poder, em amor, em bondade, abrindo a porta para míseros pecadores entrarem no reino da glória. Não importa, meus queridos, se é o religioso como Saulo de Tarso, ou se é o malfeitor como o ladrão da cruz. Jesus abre a porta. Então nós podemos entrar, porque a graça soberana de Deus se manifesta na vida da igreja. Mas, irmãos, isso significa ainda que nós, como igreja, podemos nos levantar pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus e dizendo: nós cremos em um Deus que abre a porta, e Ele abre a porta para você. Existe esperança para o trabalho, para o ministério e para o serviço desta igreja. E este serviço e esta obra, o poder político não pode fazer. Nenhum poder do mundo pode fazer. Esta obra somente a igreja de Jesus pode fazer. Porque a graça soberana está presente na vida da igreja. A igreja é enviada como mensageira do Senhor. Significa ainda, irmãos, que nós precisamos aprender a fazer uso das oportunidades que Deus nos dá. Ele afirma que uma grande porta Ele colocou diante de nós. Uma oportunidade ímpar para a vida desta igreja, junto a esta cidade, neste tempo que aprouve a Deus colocar você aqui. Uma grande porta aberta para a pregação, para testemunho, redenção e salvação de tantas pessoas. O santo e verdadeiro nos diz nesta tarde: a graça soberana dele está sobre a igreja. Mas, irmãos, ele ainda nos mostra também que o governo soberano dele se cumpre na igreja. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus disse que aqueles falsos judeus que perseguiam os cristãos de Filadélfia, que achavam que tinham o controle da situação, aqueles que se levantam muitas vezes criticando e acusando a igreja, o Senhor Jesus disse: eu os trarei, e eu os farei curvar diante de ti. Meus irmãos, o Senhor Jesus está dizendo
que a justiça divina se cumprirá sobre todos os inimigos que se levantam contra o reino de Deus. E o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, deu a sua vida na cruz para colocar o seu pé sobre todos os adversários do reino de Deus e proclamar vitória à igreja de Jesus e vitória eterna. A igreja pode caminhar na certeza de que o Senhor governa e que este governo de Deus prevalecerá em todos os sentidos. O Senhor Jesus afirma que viriam tempos de grandes provações no mundo inteiro, como a história prova. As perseguições que começavam naquela época se estenderam, gerando sofrimento em tantas igrejas. Mas o Senhor Jesus afirma que Ele cuidava da igreja, porque Ele amou aquela igreja. Nós lidamos na igreja com muitas situações alegres e tristes, louváveis, mas também reprováveis. Nós precisamos, neste contexto, meus queridos, lembrar sempre, a despeito das lutas da igreja, a igreja é amada por Jesus. Os cuidados do Senhor prevalecerão na vida da igreja. O Senhor, com sua graça, preservará o seu povo, sustentará o seu povo. O que nós vemos na igreja, irmãos? Meus irmãos, nós precisamos ver e ouvir na igreja a voz do Santo e Verdadeiro, porque a graça soberana dele está na igreja. Porque o governo soberano dele está na igreja. Mas, pastor, o Senhor está dizendo das obras graciosas de Deus na vida da igreja, mas como ficam as nossas responsabilidades? Meus queridos, um povo alcançado pela forte mão de Deus é um povo que se levanta em obediência, é um povo que se levanta em fé, é um povo que se levanta piedosamente diante do Senhor, é um povo que se levanta para adorar verdadeiramente ao Senhor. E louvado seja Deus, porque estas obras o Senhor tem feito no nosso meio. Mas nós queremos fechar a palavra dessa noite, dessa tarde, ainda dizendo que o fiel, santo e verdadeiro nos revela aqui também que o triunfo soberano do Senhor será repartido com a igreja. Meus irmãos, nesta vida, nós repartimos muitas coisas que não são tão boas. Nós queremos repartir a nossa ignorância porque queremos receber um pouquinho de sapiência. Nós repartimos os nossos problemas de saúde porque nós queremos receber orientações que vão nos ajudar na saúde. Nós queremos repartir as nossas diversas necessidades para acharmos um pouquinho de socorro. Meus queridos, o Senhor nosso Deus, desde a criação, se levantou para repartir. Não para repartir as suas necessidades, porque nele existe suficiência plena. Ele se levantou para repartir do seu amor e da sua graça com seu povo. Por isso criou céus e terra, criou o ser humano. Mas por meio de Jesus, ele reparte conosco bênçãos gloriosas e maravilhosas. O santo e verdadeiro se dirige a uma igreja sofrida, a uma igreja que aos olhos humanos estava perdendo a sua dignidade, perdendo a sua liberdade, perdendo os seus bens, perdendo a sua saúde. O Senhor Jesus se levanta para repartir. E o que ele reparte com aquela igreja? O Senhor reparte o seu reino com a sua igreja. E ele diz: cuidem para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor Jesus foi coroado como Rei Todo-Poderoso sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Mas Ele não exerce este reinado de maneira única e isolada. Ele reparte com a igreja a bênção de participar deste reino em glória e poder com Ele. Ele coloca na sua cabeça a coroa de Rei. Ele reparte com a sua igreja também, de uma maneira santa e bondosa, segurança e honra.
eternas. Ele diz: eu farei de vocês coluna em meu santuário, e daí ninguém os removerá, jamais. Santuário é o lugar da presença e da habitação do Senhor. E o lugar reservado para a sua igreja é o lugar da habitação de Deus. Ali, a coluna significa segurança, estabilidade, permanência. No santuário, lugar de honra. A igreja será colocada como coluna no santuário do Senhor, na presença do Senhor, em segurança, em honra, em estabilidade permanente. Não se abalem diante das acusações recebidas, dos ataques recebidos, das lutas enfrentadas no dia a dia. Mas olhe a vida com esperança, ouvindo aquele que é santo e verdadeiro. Em seguida, ele diz que repartirá conosco também o seu honroso nome. O seu nome será repartido com seu povo. Às vezes, irmãos, nós encontramos pessoas que, entregues a certa curiosidade, falam a respeito do número da besta, do 666, e querem saber o que significa este número, quem trará este número. E de repente o olhar negativo pesa mais do que a promessa gloriosa do Senhor. Porque a glória de trazer o nome de Jesus deve superar qualquer temor do número da besta. E o número da besta não é número para o povo de Deus, porque este povo trará o santo nome do Rei dos Reis, pertencerá ao Rei dos Reis para todos sempre, porque Jesus reparte o seu nome com o seu povo. Mas, irmãos queridos, neste ato de misericórdia, o Senhor Jesus nos chama. A quem nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir as acusações que procedem de fora? Ou nós vamos ouvir o santo e verdadeiro? Eu tenho observado ao longo do ministério o quanto nós muitas vezes damos mais ouvidos à voz que vem de fora do que à voz que vem do alto. Às vezes nós vemos na igreja coisas santas e gloriosas acontecerem que devem ser motivo de júbilo para a igreja, de uma igreja que transborde de adoração e de gratidão ao Senhor. Mas às vezes isso passa de forma imperceptível aos olhos e aos ouvidos de muita gente. Mas quando alguém de fora tece um elogio, isso é supervalorizado. E o contrário também acontece. Quando alguém de fora tece uma crítica, isto é supervalorizado. É claro, meus irmãos, que nós precisamos ter a autocrítica da igreja. É claro que nós precisamos avaliar a igreja à luz das Escrituras. Mas o convite nesta tarde é para que, acima de tudo, nós ouçamos aquele que é santo e verdadeiro. Porque nós precisamos da verdade na igreja. E a verdade é esta: a graça soberana do Senhor está na igreja. O governo soberano do Senhor está na igreja. E o Senhor promete repartir as suas conquistas com a igreja. Portanto, a essência da igreja é a bem-aventurança do Senhor. E o povo de Deus é chamado para se erguer diante do Senhor como um corpo que adora, que proclama o Evangelho e que sente-se privilegiado por poder servir aquele que primeiro nos serviu com a sua própria vida. Que possamos caminhar construindo história, mas construindo história neste Espírito, diante do santo
e verdadeiro, cujos olhos estão fitos neste lugar, nas nossas vidas, cuja palavra se dirige a nós, e ouvidos estão abertos à sua igreja. Que Deus assim conduza a cada um de nós, a vida desta igreja, que o santo e verdadeiro reine, e reine com poder e graça na vida desta igreja. Amém. Convido os queridos irmãos para de pé orarmos ao Senhor. Ó Deus altíssimo e bendito, Tu que és santo e verdadeiro, em um mundo de tantos enganos, de tanta maldade, de tantas distorções, de tantas ilusões, como é bom nós recebermos da Tua palavra a verdade de forma cristalina, a despeito de sermos nós pecadores. Mas como é bom saber que a Tua graça salvadora está presente na vida da Tua igreja. Como é bom sabermos que o Teu governo dirige a igreja. E como é bom saber que o Senhor reparte o Teu triunfo com a igreja. Leva, ó Deus, cada irmão sob a bênção do Senhor nesta tarde. E que a história desta igreja continue a ser construída na Tua presença, sob a Tua liderança, até aquele dia glorioso em que o Teu povo será reunido em Teu reino para todo o sempre. Nós agradecemos, ó Deus, pelo pastor, pelo conselho, por toda a membresia desta igreja. Guarda-os no amor do Senhor, em nome de Jesus. Agora, amados, que a paz e a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as benditas consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje, para todos sempre. Amém. Amém.